Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Sequeto, trato aqui dos assuntos do Palmeiras e hoje eu estou sozinho para falar de um joguinho aí, né? Tem o clássico Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, você que não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal, comente, compartilhe também com a gente, com os amigos, né? A gente sempre responde todo mundo lá e isso nos ajuda demais. E se você não se inscrever, a sua vida talvez fique mais conturbada que os bastidores do Corinthians, hein? E, claro, se inscrevam também nas nossas redes sociais. O TikTok, o Instagram e o X, @Uruporco. Como eu disse, o assunto de hoje do vídeo é o clássico Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil, jogo lá na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians, mas quando foi sorteado ali, né, Palmeiras e Corinthians, claro, né, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, e a minha mente fervilhou lá relembrando vários momentos que para mim, especificamente, são deliciosos, né, de relembrar, entre Palmeiras e Corinthians em mata-mata. Confesso que os números eu não sabia, eu fui pesquisar isso ontem, e aí descobri, né, que em confrontos eliminatórios ou finais, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram já 22 vezes, com 10 vitórias do Corinthians e 12 do Palmeiras. O Palmeiras leva vantagem. E também tem uma questão, né? Todas as vezes que o Palmeiras foi derrotado, foi no Paulistão. Então o Corinthians só tem vitórias em jogos eliminatórios no Paulista. Claro, não é diminuindo o Campeonato Paulista não, tá, gente? O Campeonato Paulista, estadual de maneira geral, né, no Brasil inteiro, ele já foi o campeonato mais importante disputado, né, pelos clubes brasileiros, mas, claro, de um tempo para cá perdeu essa importância. E o Palmeiras tem vitórias, além de Paulista, tem vitórias pelo Rio-São Paulo, e aí 3 confrontos que para mim são as coisas mais deliciosas de relembrar, e no caso, esses 3 eu vi mesmo, né, que foi a final do Brasileiro de 94, né, hoje o Brasileiro não tem mais final, né, então esse sabor de vencer um título brasileiro sobre o seu rival, o corintiano jamais vai ter, né? O palmeirense tem guardado isso muito bem na memória, né? Jogo Pacaembu, torcida dividida, né? Hoje já não tem mais isso, já jogo é de torcida única, né? Então vai ter só a torcida do Corinthians hoje, na volta só a torcida do Palmeiras, mas foi um sabor assim delicioso. Eu ainda morava no estado de São Paulo nessa época, né? Então apesar de o segundo jogo, que foi o jogo do título mesmo, eu não estava em São Paulo, eu vinha passar férias aqui em Juiz de Fora, então já estava com a minha família aqui, mas no primeiro jogo, nossa senhora, uma criança ali de 8, né, eu tinha 8 anos de idade, 94 foi o ano que de fato eu comecei a gostar de futebol, né? Eu tenho algumas lembranças futebolísticas ali de 93, mas são bem poucas, né? Por exemplo, um lance que todo palmeirense tem ódio no coração, mas assim, depois de tudo que aconteceu, é um lance que traz boas lembranças, que foi aquela questão do Viola imitar o Porco no Paulista de 93. Eu não me lembro, né? Eu não me lembro especificamente disso acontecer na época. Claro que eu sei o que aconteceu, mas vendo depois, né? Inúmeras vezes já passou na televisão, na internet, direto se fala sobre isso. Então, aí eu me lembro, mas eu me lembro mais do brasileiro de 93, e aí sim, 94, eu acompanhei mais. Então, aquele ano, poder zoar os corintianos ali em loco foi muito delicioso, né, para qualquer palmeirense, para criança, então, nossa senhora. E aí, já na adolescência ali, 99 e 2000, 2 confrontos pela Libertadores, né, 2 eliminações que o Palmeiras impõe ao Corinthians na Libertadores. Em 99 ainda partindo para o título, que deixa tudo mais gostoso, e em 2000 também tem o seu charme, né, que é o Marcelinho Carioca, que era um cracaço de bola, ídolo do Corinthians, o Marcos pegando o pênalti dele, né? Não posso nem falar que o Marcelinho desperdiçou, o Marcos buscou aquela bola mesmo, e aí o Palmeiras passa, né? 99 nas quartas de final e em 2000 na semifinal. Então são, assim, jogos assim deliciosos mesmo de relembrar, né? Aquilo que você vê a imagem, assim, traz o sentimento da época, é uma coisa muito gostosa para, acho que todo torcedor palmeirense, até os que não acompanharam, né? É legal de ver, você vê as coisas como eram, um pouco diferentes, né? Na década de 90, ali, início dos 2000. Mas
Em Copa do Brasil, esses dois times nunca se enfrentaram, então a história será feita hoje, né? Alguém vai eliminar alguém pela primeira... Não será feita hoje, né? São 2 jogos, mas será feita nesses 2 jogos. Alguém vai eliminar alguém pela primeira vez na Copa do Brasil. E eu espero que o eliminado seja o Corinthians, né? Então, para esse confronto, pelo que eu pude acompanhar aqui, os dois times vêm com quase tudo que tem de melhor. O Corinthians, sim, sinceramente, eu não acompanho, né, todos os jogos do Corinthians, então eu não sei qual que é o time 100% titular do Corinthians. Mas pelo que eu pude ver aqui pelo GE, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri Martínez, Carrijo e Rodrigo Garro, Depay e o Yuri Alberto. Então, creio que esse seja o time titular do Corinthians, ou algo muito próximo a isso mesmo. Pelo lado do Palmeiras, a gente tem poucas dúvidas, né? Então, o time titular deve ser o Everton Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez. Aí tem uma pequena dúvida, Aníbal Moreno ou Emiliano Martins, eu acho que vai de Aníbal. Lucas Evangelista, Maurício, na direita Facundo Torres e o centroavante é o Vitor Roque. Na esquerda tem a dúvida, o titular possivelmente seria o Felipe Anderson, que está lesionado. Então, a dúvida fica ali talvez entre o Sousa e o menino Alan. Eu acho que o Sousa sai um pouco na frente. Por ser mais velho, mais experiente, né? O Alan teve uma expulsão muito besta contra o Fluminense, talvez pese também, porque vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo brigado, vai ser um jogo catimbado. Então, você, embora o Alan seja uma cria do Palmeiras, já saiba lidar com um clássico desses, mas o Sousa é um jogador que vem da Premier League, então é um jogador que já tem mais experiência, né? Já, né, atuou aqui na América do Sul, também sabe o que é jogar no cenário sul-americano e tem entrado bem nos jogos, né? Contra o Grêmio não tanto, mas nos outros jogos ele acabou entrando bem, mostrou ali que tem algumas virtudes, né? E então eu acho que o Abel vai com ele na ponta esquerda, essa é a dúvida. E como eu disse, eu acho que o jogo em si ele não tende a ser um jogaço, assim, aquele jogo aberto, toque de bola. Eu acho que não vai ter jogo, não vai ser jogo com muito espaço. Eu acho que vai ser um jogo bem brigado, truncado e catimbado mesmo, assim. E pelos dois lados, tá? Tem muito em jogo aqui. Ninguém quer ser eliminado pelo rival. E, claro, tem pesos diferentes. Eu acho que o peso para o Palmeiras é até maior, né? O Palmeiras já perdeu a final do Paulista para o Corinthians esse ano. Então, perder mais uma vez para o rival, né, ser eliminado pelo rival, seria catastrófico. Assim. Não seria o final do ano, né? Ainda tem outros campeonatos a disputa, mas como você se recupera rapidamente de uma ferida grande dessas, né? Então, o Palmeiras sequer pode pensar em perder, né? O clima que tem que estar lá no Palmeiras é aquele clima de guerra mesmo, mas não guerra de entrar e bater, não, porque aí você pode ter um jogador expulso e tudo isso muda o rumo do jogo. Mas é a guerra no sentido de concentração, de você entender a importância do jogo, que não pode vacilar, sabe, que não pode dar mole. Nos últimos clássicos, o Palmeiras deu muito mole, né? O próprio Richard Rios, que já foi para o Benfica, né? Vacilou em 3 clássicos seguidos, né? E a gente acabou perdendo no Brasileiro no ano passado, e também fez falta aqueles 3 pontos ali para a disputa do título. Esse ano também, na primeira final, no primeiro jogo da final, né, que foi no Allianz Parque, foi complicado também. Então, são lances desse tipo que não podem acontecer. Então, a guerra nesse sentido. Mas eu acho que o jogo vai descambar assim, vai, não para violência, mas vai ter mais faltas, vai ser aquele jogo mais truncado. Para o Corinthians pode representar a continuidade e a chance de um título, né? Porque o Corinthians, pelo brasileiro, não vai lutar e só tem a Copa do Brasil além do brasileiro. Então o Corinthians vai encarar esse jogo como uma guerra. Tenho certeza que pelo lado de lá eles vão encarar isso dessa forma. É uma maneira também de aliviar o ambiente está muito tumultuado lá no Corinthians, né? Impeachment de presidente sendo votado. E aí parece que cada dia tem uma bomba nova, né? Descobriu-se aí gastos de ex-presidente em cartões do Corinthians, né? Várias coisas. Então é uma maneira de amenizar o ambiente lá também. O Memphis Depay já está tendo as suas rusgas lá, já estava um disse-me-disse se vai, se fica. Então, uma vitória também para eles no Clássico pode significar muito. Eu espero que dê completamente errado para o Corinthians e completamente certo para o Palmeiras. Né? É isso que a gente espera. Mas que vai ser a tendência que seja um jogo mais truncado. O Palmeiras não tem feito primeiros bons jogos em mata-mata nos últimos tempos. Né? O ano passado
Se você pensar que a gente foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores. E tanto o primeiro jogo contra o Botafogo, contra o Flamengo foi um horror. Mas contra o Botafogo também não foi bom, né? Apesar de uma derrota por 2-1 apenas, completamente reversível em casa, o Palmeiras não jogou bem aquele jogo, mas achou um gol ali com o Maurício e o Botafogo jogou para bem mais, né? Se fosse 3-4 pelo Botafogo ali, não seria um resultado muito injusto, não. Mas é aquela questão. Como no Palmeiras, né, e Flamengo também, se o Palmeiras tivesse vacilado mais, aquele jogo tinha descambado para goleada histórica. Foi só 2-0 e o Palmeiras teve a chance. Aí fez dois jogos melhores, né, na volta. Né? Embora na volta contra o Botafogo foi bem ruim também, contra o Flamengo foi melhor e ficou no detalhe ali, né, um gol impedido e tudo mais, que pode acontecer. Então o Palmeiras não pode dar mole, não pode entrar de uma maneira meio desconexa do jogo, como muitas vezes aconteceu. Já falei isso em alguns primeiros tempos, o Palmeiras tem entrado muito mal. Então o que a gente espera é que o Palmeiras entre ligado, né, que entre com o pé firme, toda a disputa de bola e, cara, encare esse jogo como uma guerra. Só vai ter torcida dos caras lá, então a torcida vai empurrar, os caras vão tentar a vitória em algum momento e o Palmeiras tem que estar preparado para resistir quando for necessário, mas também para não abdicar do jogo, né, para não abdicar do ataque, chegar na frente. O Palmeiras tem mais qualidade que o Corinthians. Que pese que o trio de ataque do Corinthians tenha bastante qualidade, mas o time como um todo do Palmeiras é superior. Então o Palmeiras tem que botar isso na cabeça e junto ali com o espírito mesmo de guerra e para vencer esse jogo. Dá para vencer. O empate não é um mau resultado, mas dá para vencer. Então esse é o espírito que tem que estar aí para o Palmeiras, né? E aí, meus amigos, o que vocês acham? Quem que vai vencer esse jogo? O Palmeiras ou o Corinthians? Palpitem aí. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Bom mata-mata de Copa do Brasil para todos nós. Muito obrigado e valeu.